que gradativamente está aumentando, e quanto mais as pessoas têm essa doença, mais elas sofrem e geram outras doenças. Estamos falando do diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 ela é uma falência gradativa do funcionamento do corpo. E cada vez mais pessoas estão tendo diabetes tipo 2 e que não precisariam ter. E as que têm podem ter remissão completa e parar completamente do uso de medicamentos. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com, já é meu amigo, Patrick Rocha, talvez um dos maiores especialistas de cura da diabetes. Talvez ele não seja o que mais entenda da doença, mas com certeza é um dos que mais entende de como acabar com essa doença. Ele tem uma história grande, ele tem um número enorme de casuística, que são pessoas que se curaram. E vamos ouvir o que ele pode, o que ele está trazendo para ajudar você que tem diabetes ou amigo, parente de você. Obrigado, Patrick, pela tua gentileza em disponibilizar teu tempo, que é pequeno, que é muito batalhado, muitos clientes te procurando, para trazer essa mensagem otimista da possibilidade de cura de diabetes. Prazer enorme estar aqui, doutor Uronal, e poder compartilhar um pouquinho do que é meu trabalho, né? Do que se tornou minha missão de vida desde 2015, quando eu saí do consultório e resolvi trabalhar exclusivamente por aqui, né? Levando essa informação para o máximo de pessoas possível, depois de ter aplicado essa alimentação com muito sucesso no consultório, na saúde pública, onde eu trabalhava, e também com alguns pacientes particulares que eu tinha na época, né? No ano 2013, 2014, 2015, eu lancei o programa online Diabetes Controlada, e, para minha surpresa, o impacto foi muito grande, o resultado foi muito grande, e os depoimentos começaram a surgir com poucas semanas, exatamente o que o doutor colocou, né? Em primeiro lugar, a diabetes não é uma sentença, isso foi um susto para mim, como médico. Por quê? Porque a vida toda, nós médicos somos treinados para pedir exame e passar remédio. Somos muito bons nisso, né? Ficamos bons nisso, bem treinados. Agora, quando se fala em alimentação, em nutrição, nutracêutica, é muito diferente. Então, quando eu comecei a aplicar essa alimentação lá na comunidade que eu trabalhava e com alguns pacientes particulares que eu tinha, eu fiquei espantado com o resultado, porque pela primeira vez eu tive casos de pessoas que não só reduziram a glicemia, né, e a medicação, mas que retiraram completamente, pessoas que variavam de pessoas de quase 80 anos de idade, algumas até mais velhas, e outras jovens, né, com 40, pré-diabéticas, fora a perda de peso, ganho de energia, ganho de autoestima, tudo praticamente só com alimentação, com a troca, né, da alimentação convencional, que é repleta de carboidratos, pela alimentação de baixo carboidrato. E o mais interessante é, quanto maior o comprometimento dessas pessoas, estava até conversando contigo, né, um pouquinho antes da entrevista, falando da história da dona Marli, só para ilustrar isso. Conta para as pessoas essa história. Vou contar, que é a história que eu mais gosto, né? Quem quiser assistir essa história, depois, se você quiser colocar na descrição dessa entrevista aí, tem um link no YouTube, coloca aí, Dr. Rocha, Dona Marli, que você tem a história. Tem um documentário que eu fiz dessa história, é uma história muito linda. Ela tinha 79 anos de idade, era uma missionária que trabalhava na África, e ela estava numa cama, com dose máxima de insulina, tomava metformina, glibenclamida, né? Quem é diabético conhece bem essas medicações, né? Hipoglicemiantes orais são medicamentos que forçam o pâncreas a produzir mais insulina ou bloqueiam a glicose, né? Que é o caso da metformina, que ajudam sim a baixar a glicemia. Mas se a alimentação não muda, eu gosto muito de comparar com aquele telhado de uma casa que está quebrado, né? Se é a alimentação. Se o telhado está quebrado, não adianta você querer tampar com lona, você colocar um balde embaixo para ver se, né, apara aquela água da chuva. Você tem que consertar o telhado, e a alimentação é isso, ela conserta. Essa paciente, vou dizer, aluna, né, porque eu acompanhei ela como uma aluna mesmo, ela se comprometeu totalmente com a alimentação inteligente, ela estava de cama, ela não conseguia mais viajar, ela tem um trabalho bonito na África, né, com crianças.
Então, com 3 semanas dentro da alimentação, que ela tirou trigo, açúcar, os óleos de coco, abacate, né, começou a usar saladas e carnes e perdeu o medo da gordura saturada, aquela coisa toda, ela saiu de 500, 400 ali de glicemia, 390, para 130, 120, e a glicada dela, que é o exame mais importante que a gente mede realmente a reversão da diabetes, que a gente pode chamar de cura, assim, desde que dentro que a gente conversou dentro da alimentação inteligente, com 2 meses ela reverteu. Com 3 semanas a glicemia dela estava quase normal, ela já estava em pé, e 1 mês ela já estava de mala pronta para a África já, ela conheceu alimentação inteligente, né? Então aquela história para mim foi a mais marcante, porque a gente pega uma pessoa que tinha mais de quase 30 anos de diagnóstico de diabetes tipo 2, perdeu 24 quilos, ganhou energia e voltou a fazer o que ela mais amava, que era realmente as missões que ela tinha na África, com comunidades carentes lá, como missionária que ela é. Mas vamos começar lá no primeiro passo, assim. A pessoa fica diabética não porque veio uma bruxa voando na vassoura e rogou uma maldição. Por que, que as pessoas ficam diabéticas? As pessoas querem muito uma causa externa para não ter a responsabilidade com aquilo que aconteceu. Mas é muito por desinformação mesmo, né? Então, hoje a gente sabe que existe sim. Genética existe. Existe. Quem tem pais diabéticos tem mais probabilidade. Agora, existe a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é como que o que nós fazemos pode modificar, prevenir ou tratar aquela doença. Então, no caso da diabetes tipo 2, a boa notícia é, ela é causada pela inflamação crônica do corpo, pelo excesso de carboidratos em primeiro lugar. Tem outros fatores? Claro que tem. Estresse influencia, sim. Sono ruim influencia, sim. Pensamentos negativos, negatividade influencia? Claro que sim. Né? Questões emocionais influenciam. Mas nada influencia mais do que a alimentação. Isso eu posso te dizer com milhares de depoimentos que eu tenho. As pessoas que assumem as rédeas, me falam assim, eu vou fazer essa alimentação, você pode pegar qualquer vídeo meu lá no YouTube que tem depoimento lá o tempo todo. Todo postou, conhece, são pessoas diferentes. São pessoas que estão alcançando. Hoje eu tenho a alegria de ter depoimentos, por exemplo, lá na África, Moçambique, Angola, pessoas que jamais teriam acesso a essa informação, né? Se não fosse pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, assim, ninguém tem esse destino, essa sentença de ter que ser diabético. Tipo 2, não. Tipo 2 é causado, em primeiro lugar, pela inflamação do corpo. O que causa essa inflamação? Principalmente. Eu costumo dizer que é 80%, mas eu suspeito que ainda seja mais, viu, doutor? 85%, 90%. Alimentação errada. Você tirou aquilo que está inflamando o corpo. Ele é tão... Nosso corpo é tão sábio, é tão maravilhoso, que só de você tirar o que é ruim e dar o que é bom, ele se cura, ele desinflama e ele reverte a situação. E o que é alimentação errada? Alimentação errada a gente pode resumir da seguinte forma. A gente pode colocar, para ficar mais fácil, né, de quem está assistindo. Tudo que tem trigo, mas integral também, porque integral é uma pegadinha, o fato de ser integral, tudo que tem muito arroz, que também tem 55% de carboidrato, 60%, muito milho, cereais em geral. Trigo é o principal deles, é o pior deles. Então as pessoas acham que é só aquilo que é doce, né? Porque elas aprenderam assim, elas não têm acesso a essa informação. Elas pensam que carboidrato, açúcar é só o que é doce, mas o maior problema, o que é doce as pessoas até evitam. Mas o problema é o salgado e são as bebidas açucaradas, e mesmo sucos de frutas que contêm a frutose, que é um açúcar que inflama o corpo também. Então, basicamente, nós podemos dizer que seja, se você conseguir tirar trigo, tirar o excesso de arroz, não estou fazendo, vamos proibir, não. Tira excesso, em vez de ser 5, 6 colheres de sopa, uma só. E aumenta a salada, aumenta carnes, coloca as comidas boas. Basicamente é trigo, açúcar e cereais integrais, né? E basicamente é 70%, 80% do que tem no supermercado, né? Se você for olhar, tá lá, não rótulo. Na verdade, é o carboidrato que é o grande vilão. Agora a gente não pode esquecer das gorduras inflamatórias também, porque elas fazem parte desse... Eu tenho casos de pessoas que tiraram o carboidrato, mas continuaram com óleo de soja cozinhando com ele e continuaram com a margarina, achando que estava usando manteiga, confundindo, porque realmente o marketing faz as pessoas ficarem confusas. E eu tenho casos também, histórias muito interessantes de pacientes meus e de alunos também, que quando retiraram o óleo de soja da cozinha e colocaram a banha de porco no lugar, ou a manteiga no lugar da margarina, deixaram de ter dor de cabeça, dor nas juntas, aquelas dores crônicas se foram. E aí
tanto o excesso de carboidrato, pão, trigo, macarrão, né? Quanto esses óleos e gorduras, quando você troca, o corpo desinflama. E aquele milagre acontece, né? Aquela coisa que a pessoa nunca conseguiu a vida toda, de repente ela fala, doutor, minha glicose está dando baixa demais. Por quê? Porque ela continua com a medicação e a alimentação cortou o excesso de carboidrato, ou seja, consertou o telhado, não tem mais goteira, ou seja, o corpo está se curando. E aí a pessoa vai lá no médico dela e ele fala, nossa, aqui está muito baixo, aqui eu vou diminuir essa medicação. Se ele for, né, uma pessoa que tem ética, ele diminui. E alguns continuam ali só com a metformina, ou duas, só por medo, mas já está com a glicada normal, abaixo de 5,7, já está com a glicemia boa já no dia a dia. E aí, ao mesmo tempo, o que é legal é isso, né? Ao mesmo tempo que tem esse controle com a alimentação inteligente, né? Que é a alimentação, na verdade, de baixo carboidrato, também conhecida como low carb. Eu criei uma metodologia, mas um pouco mais assim, com a linguagem mais popular, que eu trouxe da minha experiência, né? Com pacientes, com a comunidade, que eu sempre trabalhei mais com as pessoas mais carentes. Então, eu sempre gostei de falar aquela língua do povo, né? Então, eu falava, gente, vou falar low carb, vou falar complicado aqui, vai complicar. Mas é importante quem está assistindo entender que essa alimentação eu não inventei nada. Eu só peguei a alimentação que foi aplicada e foi adotada pelo governo da Suécia em 2011 e adotei ela aqui no Brasil. E esses resultados vieram numa velocidade espantosa, muito rápida mesmo, que me fez sair do consultório e trabalhar pela internet para alcançar o máximo de pessoas possível. Eu fico feliz de estar aqui, de poder alcançar mais ainda, né, através do seu trabalho. Não é da noite para o dia que o indivíduo comendo carboidratos ruins fica diabético. Existe um período longo de decadência do corpo, do pâncreas e tal. São anos. Como é que funciona bem, em linguagem do povo, por que o carboidrato, no final, gera não só diabetes, mas gera todas umas doenças degenerativas? Como é que funciona esse caminho negativo? Como funciona, né? Eu gosto de explicar da seguinte forma. Carboidrato significa glicose, açúcar. Seja doce, seja salgado. Quando ele entra no nosso organismo, a gente come lá um pedaço de pão. Vamos falar aqui do pão integral, né? Que as pessoas acham que é saudável porque é integral. Quando a pessoa come uma fatia de pão integral, ela está comendo o equivalente a uma colher de sopa de açúcar puro. Isso quem tem diabetes, quem tem um aparelhinho glicosímetro, pode medir e pode conferir que é verdade. Então, o que acontece? Aquilo ali entra no corpo, seja pão, seja macarrão, seja muito arroz, seja açúcar, seja doce, vira açúcar. Lá dentro vira glicose. Vamos falar só da glicose, esquece a frutose, que é outra história. Mas a glicose, quando ela cai na nossa circulação, ela é absorvida lá no intestino, cai no sistema, né, dentro dos vasos. O que acontece? O nosso corpo, ele precisa de colocar ele dentro da célula rápido. Por quê? Ela é tóxica. Existe um fenômeno chamado glicação, glicotoxicidade, um palavrão que, na verdade, significa... Eu costumo dizer assim, para entender melhor, como se fosse um melado quente dentro dos vasos. E aquilo vai destruindo tudo. Por isso que a diabetes destrói da cabeça aos pés, né? Visão, ela vai acabando com os órgãos. Então, o que o corpo faz? Ele usa o pâncreas, que é um órgão do tamanho do meu punho, que fica aqui atrás do estômago. Ele tem várias funções, mas uma delas, a principal talvez, é produção de insulina. A insulina nada mais é do que um hormônio que fala assim, ó, glicose, você não pode ficar aqui circulando e oxidando tudo, não. Você tem que ir para dentro das células. Ele pega a glicose e bota dentro de cada célula, de cada órgão do corpo. E bota lá dentro rápido, porque a glicose é muito tóxica. Então, o que isso vai acontecendo com o tempo? No começo, o corpo vai dando conta do recado. Come muita glicose, muito pão, muito macarrão. Isso gera muita fome também, gera vontade de comer mais, né? Existe um ciclo de fome. Isso gera muita glicose e muita insulina. A gente chama de hiperglicemia, hiperinsulinemia. Ou seja, você tem muita glicose no sangue e muita insulina. Isso tudo muito inflama o corpo. Como é que se dá essa inflamação? Se dá, não é como você falou, como o doutor falou, não é do dia para a noite, é crônico, são anos ali. E chega uma hora que o corpo fala assim, eu não aguento mais, não dou conta mais. Ele começa a armazenar um excesso dessa glicose na forma de gordura visceral, que é a famosa barriga de chope, a barriga, seja no homem, seja na mulher, né? Aquela barriga que vai acumulando, aquela gordura que vai acumulando, principalmente nas vísceras, e dentro dos órgãos também, né? Não é só fora, lá dentro, se a gente fizer uma tomografia, a gente vê direitinho a camada de gordura que vai acumulando. O corpo não sabe o que fazer com aquele tanto de glicose. Geneticamente, ele é programado para guardar, né? Para guardar e armazenar.
E aí o fígado também fica gorduroso, né? À toa que 60%, 70% dos diabéticos, ou até mais, tem fígado gorduroso em algum grau, que é a famosa esteatose hepática. Então a gordura ela vai surgindo desse excesso de açúcar. E aí não surge só diabetes tipo 2. Em algumas pessoas, a diabetes, quando ela aparece, a pessoa já está com sobrepeso ou obesidade, isso surge primeiro. Aqueles quilinhos a mais já é doença. As pessoas têm que entender isso. Significa que vai se tornar diabético? Talvez. Tem pessoas que têm até um infarto, um derrame antes, porque dá pressão alta primeiro. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem, para as pessoas entenderem, né? A gente tem o iceberg, né? Aquela geleira. A gente tem aquela pontinha que aparece lá aqui no Polo Sul, por exemplo, no Polo Norte. A pontinha que aparece são as doenças que aparecem. Mas aqui na base tem 90% do problema, é o corpo inflamado, essa gordura acumulada. A própria gordura visceral, ela vai produzindo mais hormônios inflamatórios e aquilo gera um ciclo vicioso e o corpo chega uma hora que ele fica, é o que a gente chama de resistente à insulina. Ele fica realmente inflamado a tal forma que a glicose ela não consegue nem entrar direito na célula mais. Está tudo inflamado. Então o corpo fica com muita glicose, muita insulina, a pessoa fica obesa, muitas vezes hipertensa, triglicerídeos nas alturas, que é esse excesso de gordura, que vem do açúcar, e muito mais, síndrome de ovários policísticos, problemas na tireoide, principalmente na mulher, né? Síndrome de ovário policístico na mulher, problemas na tireoide, mais na mulher do que no homem, mas dá nos dois, e muito mais. A gente sabe que é uma coleção de doenças. A pressão alta gera uma chance muito maior da pessoa ter um infarto ou um AVC. Então, ela começa a tomar remédios. Ela vai no médico, e às vezes a diabetes tipo 2, o interessante é isso, ela vem por último. Depois que a pessoa já está acima do peso, ela já está com triglicerídeos, o corpo ele já está dizendo. Então, se você está com os quilos acima aí, não pense que isso aí é normal, que não é. Isso aí já é o seu corpo não sabendo o que fazer com esse tanto de carboidrato que você come e já começando a armazenar. É uma questão de tempo para se tornar diabético tipo 2. Aí vem também a questão genética como um fator, né? E outros fatores, né? O estresse, o tabagismo, etilismo, tem gente que bebe. E o que a pessoa come, a quantidade por dia que ela come de carboidrato, né? É tudo isso, é um conjunto de fatores. Não sei se eu fui claro, mas é basicamente... Não, perfeitamente claro. Mas tu soltou uma coisa que eu quero aprofundar um pouquinho. É muito comum, deve ter uma experiência maior que a minha, as pessoas chegarem no teu consultório, chegarem na consulta online contigo, ou participar do teu programa e dizer assim, eu não como doce, a minha glicemia não baixa. A explicação está como os outros carboidratos. E eu não como nada de gordura e o meu triglicerídeo está lá em cima. Como é que é essa história? Vamos deixar claro para as pessoas isso. Exato. As pessoas precisam entender que o que causa a glicose alta é o excesso de carboidrato, que não necessariamente é doce, é açúcar. A pessoa tira o açúcar, usa adoçante, mas continua comendo pão, macarrão, arroz, cuscuz, né? Muita tapioca, aqui no Nordeste, principalmente, onde eu moro. Aí pelo Sul, o nosso Brasil é muito diversificado, mas no geral as pessoas comem muito arroz, muito milho, né? Muito macarrão, que é um alimento barato, e muito pão, que também acaba sendo um alimento barato, entre aspas, né? Ele é barato no preço que você paga. Agora, o impacto que ele tem na saúde é muito grande. E outra coisa que as pessoas pensam é que os triglicerídeos estão altos, mas eu não como gordura. Então, ela pensa assim, poxa, ela acha que é aquela gordurinha lá da carne, né, ou é o bacon que vai engordar ela. Esse é o pensamento. O ovo, que é o alimento mais saudável que existe depois do leite materno, acaba que é a base, na verdade. Né, se as pessoas não sabem, lá na Suécia, há prescrição de ovos mesmo, na receita. 8 ovos por dia, 6 ovos por dia, 5 ovos por dia. É remédio. É como diz Hipócrates, pai da medicina, né? Que o seu alimento seja o melhor remédio. Então, para as pessoas entenderem o que causa a gordura que a gente ganha, principalmente excesso de carboidratos doces e salgados, e essa gordura que você tem aí, ela vem do açúcar e do pão que você comeu. Ela não vem do bacon, da carne e dos ovos, que, pelo contrário, é o tratamento. É o contrário. Bom, está muito claro, então. Está sendo muito didático. Parabéns pela tua didática. E a pessoa ficou diabética. E daí eu fui lá no médico, ele já deu a seguinte, ó,
tu vai começar a tomar remédio e vai tomar remédio para o resto da tua vida, porque diabetes não tem cura. Você pensa. E ele disse: se não tomar remédio, acaba perdendo o olho, perna, rim, e o paciente continua tomando remédio e a diabetes vai piorando. Os remédios, eles não conseguem bloquear a diabetes? Pois é, existe um pensamento, eu até considero isso um pensamento mágico, né? Que eu tinha também quando eu trabalhava dentro da medicina convencional, como clínico. Eu diagnostiquei muita gente com diabetes, falava, ó, glibenclamida, né? Ou metformina, começa a tomar hoje, troca aí esse pão francês por pão integral, né? Cuidado com a gordura, tira a gordura. Então, a alimentação convencional, na verdade, alimentação tradicional, o que me espanta é o tempo passar e continuar tudo do mesmo jeito, porque assim, nós estamos na era da informação. Então, as pessoas que chegam, elas já chegam porque elas já desistiram dessa abordagem convencional. Só a medicação definitivamente não vai controlar a diabetes. Eu costumo dizer assim, que existe dois mundos. O mundo da diabetes medicada e o mundo da diabetes controlada. O mundo da diabetes medicada, eu vivi por 10 anos trabalhando no consultório. Você passa remédio, a pessoa continua com a alimentação com muito açúcar, seja doce, seja salgado, e aí chega uma hora que, no máximo, a medicação vai fazer é diminuir um pouco essa glicose de forma forçosa, forçando o organismo a produzir muita insulina, ou bloqueando, tem alguns hoje mais modernos e caros, né, medicações caras, que fazem com que os rins eliminem a glicose. Tudo isso causa efeito colateral de algum tipo. E não resolve o problema, porque o problema está na alimentação. Então, realmente, é uma loucura, porque se você pensar que a simples mudança na alimentação faz com que a pessoa não tenha que usar remédio com o tempo, né? É uma questão de tempo, para reverter mesmo o quadro. E nesse caso, a gente pode falar que a pessoa se curou dentro da alimentação. Pode, dentro da alimentação, porque acontece muito da pessoa voltar com a alimentação antiga e fala assim, doutor, voltou a minha diabetes. Você fala, mas como é que está a sua alimentação? Eu como um pãozinho, mas é só um. Não, mas você voltou para a alimentação errada, a diabetes volta. Voltou para a alimentação certa, a diabetes reverte. Então, as pessoas, quando elas entendem isso, e o mais triste é, quando elas entendem isso, geralmente é quando já tem alguma complicação. É quando já tem um dedo do pé que já amputou e vai amputar a perna. É quando já teve um infarto. É quando já está perdendo a visão. Aí a pessoa, opa, pelo amor de Deus, eu preciso mudar. Aí ela chega para mim. Mas quem está no comecinho fica brincando com essa história. Não, vou comer um pãozinho, vou tomar um remédio. E aí, quando eu volto para a alimentação inteligente, eu volto para a alimentação lá do Dr. Rohr, sabe como é que é? E aí, com o tempo, a pessoa volta e toma um baita de um susto. Doutor, pelo amor de Deus, meu marido infartou. Eu falei para ele. É muito assim, a mulher mais comprometida, muito mais. E ela que cuida do homem. Então, ela fica vigiando o homem ali nas coisas erradas e cozinhando para ele, muitas vezes, ou pedindo para o menino, né, que cozinha, faz isso aqui, isso aqui. A pessoa aprende, mas ela fica teimando em errar, porque realmente o excesso de carboidrato é algo muito sedutor. E numa sociedade muito ansiosa também, os problemas da vida, as pessoas tendem a voltar para a alimentação errada e chegar de novo contando a história. Nossa, estava tudo certo, mas eu preciso voltar. E volta e melhora. E é isso que acontece. Então, nós já estamos vendo que a alimentação, o grande pilar central da cura da diabetes. Que dicas de alimentação tu daria para as pessoas que estão nos assistindo? É claro que todo mundo precisaria muito tempo para explicar tudo, mas de uma forma resumida. De uma forma resumida, só dela tirar da vida dela o trigo. Vamos tirar tudo que é de trigo. Quando eu falo trigo, tem pessoas que pensam que é só pão ou macarrão, mas não é, não. Eu estou falando aqui também de biscoitinho, água e sal, barrinha de cereal. O trigo está em lasanha, congelado, ele está em todo canto. A pessoa tem que olhar, aprender. Eu gosto de ensinar as pessoas, aprenda a olhar o rótulo e veja lá, quantidade de carboidrato por porção. Está lá, 15 gramas, 20 gramas. Cada pacotinho de bolacha daquele, né? E cada refrigerante daquele, cada energético, cada... É um veneno mesmo, é uma sobrecarga de glicose do seu corpo. Então, primeiro passo, tira isso. É incrível, assim, a pessoa que tira, consegue retirar e adota. Claro que tem que botar alguma coisa no lugar. E antigamente, a ideia básica era o quê? Você vai comer muita salada, pouquinho arroz, e ficava com medo de comer gordura. O que eu falo para a pessoa? Você pode comer ovo à vontade, você pode comer carne à vontade. A pessoa fica assim, como assim, doutor? É à vontade mesmo, ela sente culpa por comer. E o resultado vai aparecendo. Então,
Quando a pessoa perde o medo de gordura saudável, quando eu fico repetindo a mesma história, o colesterol, na verdade, não tem nada a ver com doenças cardiovasculares, que isso já é antigo, já. A última meta-análise que saiu sobre isso aí é de 2011, 2012, e continuam saindo, e continuam tentando fazer alguma relação entre colesterol alto e doenças cardiovasculares, se vê que é o contrário, né? Colesterol baixo é que está associado com mais infarto, e que, na verdade, é o excesso de glicose que vai fazer com que você tenha mais infarto, é o excesso de peso, é a gordura visceral, é a pressão alta. Então, quando isso tudo reverte, o mais interessante é que a pessoa também perde peso, né? Tem mais energia, e muitos hipertensos, a pressão alta já é outra história, já tem outros fatores. Mas o principal também é a resistência à insulina, que é essa inflamação, e vem pela alimentação. A pessoa perde peso, a pressão baixa, cai, ela vai no médico, diminui tudo. Se a pessoa começar eu compartilho com a tua ideia assim, de que o corpo responde muito rápido a uma alimentação inteligente. Ele se cura. Se você dá o que ele precisa, ele procura se curar. E se a pessoa não tiver essa disciplina de eliminar todos esses alimentos venenosos e começar a diminuir gradativamente, existe possibilidade de cura? Fazendo uma alimentação parcial? Parcial, quem tenta fazer algo parcial, geralmente tem um resultado parcial também. Ela chega perto ali, ela chega, por exemplo, para você falar assim que reverteu o diabetes, não é a glicemia de jejum que vai te falar isso. É, na verdade, a hemoglobina glicada, é um exame que você faz na farmácia e que você vê a média dos últimos ali 2 a 3 meses, né? Na hemácia ali, o tanto de glicose, a média está na glicada. A pessoa tem que atingir o valor de 5,7. Né? 5,7 até 6,1 a gente fala que é pré-diabetes. 6,1 para cima, aí a gente coloca 6,2, é diabetes. A pessoa está lá com 8, ela começa parcial. A hemoglobina cai, é interessante isso. Só dela diminuir, a hemoglobina cai. Só que ela não chega lá, ela fica no caminho ali. Então, ela tem um resultado razoável, perde um pouco de peso, mas ela acaba... Sabe qual que é o grande problema, doutor, que eu vejo, na minha experiência? É que é muito difícil ficar no meio do caminho dessa história, de comer um pouquinho. Sabe por quê? Porque o carboidrato, ele gera muita vontade de comer mais carboidrato, ele gera muita compulsão. A ideia de comer de 3 em 3 horas, ela é muito absurda dentro de uma alimentação correta, porque você tem saciedade, você perde aquela fome, você quebra o ciclo. Agora, dentro da alimentação convencional, ela é um lugar comum, ela é o que acontece naturalmente. Você come um pão, 2 fatias de pão integral de manhã, 2 horas depois você está morrendo de fome, não é verdade? As pessoas sabem disso. Aí ela vai e fala, nossa, deixa eu comer uma barrinha de cereal, mais carboidrato. Aí chega no almoço, ela está morrendo de fome. A pessoa que, de manhã, no lugar de comer aquelas 2 fatias de pão integral, ela come um omelete com 2 ovos, presunto, queijo, pedaços de bacon, um omeletão mesmo, 2, 3 ovos, ela passa a manhã inteira, chega no almoço, ela já, ali a glicose já cai, já. E ali a insulina já cai. Então, assim, tem essa saciedade, esse componente é essencial para ter o resultado. E quem fica no meio do caminho, só quer reduzir um pouco, não consegue, porque a fome volta e carboidrato perde mais carboidrato. Eu chamo de ciclo de fome. Eu tenho uma expressão que eu criei. Ciclos de fome, que está comendo o tempo todo e o corpo pedindo mais, ciclos de sofrimento, porque gera uma compulsão. Então, é interessante isso. A pessoa que se compromete, ela fala, eu não sinto mais fome, e às vezes fica preocupada com isso. Ela fala, doutor, eu não estou com mais fome. Eu falo, que maravilha! Isso é tudo que seu corpo precisa, períodos mais longos sem comer, porque se a gente pegar os nossos antepassados, na nossa história, né, vamos pegar os caçadores lá atrás, não tinha esse tanto de comida disponível. Você comia ali, caçava e fugia para ser comido, né? Por animais selvagens e tudo. Então, assim, essa genética continua muito parecida. Então, nossa genética é uma maravilha. Se a gente botar ela para trabalhar ao nosso favor, com a alimentação certa, nosso corpo está louco para se livrar desse excesso de peso, desse excesso de glicose. Ele está louco para voltar para um estado normal, que seria o saudável, para ter aquela energia. Então, a pessoa relata realmente, assim, uma série de transformações da vida, que vai desde disposição, alegria, porque quem tem diabetes tem 50% a mais chance de ter depressão, não é à toa, né? Essa vida louca, comendo errado. Fora os efeitos colaterais das medicações, não pegar as estatinas, né? Que é a medicação, se não for a mais prescrita, é uma das mais no mundo inteiro. Remédio para baixar colesterol. Se não tem que gera uma série de efeitos colaterais, fraqueza muscular, perda de disposição, desânimo. A pessoa tira a estatina,
né, pelo acompanhamento médico dela ali, quando ela consegue um médico de bom senso para tirar, ela diminui a chance de ter diabetes, até se ela não tem. Então, quer dizer, é uma medicação que ajuda muito pouco quem já teve um infarto. É bem questionável também até que ponto ajuda, tanto o efeito colateral que tem. Então, o corpo da pessoa, ele não sabe o que fazer com esse tanto de glicose, com esse tanto de remédio. A verdade é essa, né? Ele fica totalmente intoxicado. Vamos falar de um outro recurso. Você falou ter alimentações, não, ter momentos de alimentação mais espaçados. O pessoal chama de jejum. Jejum. O jejum é importante ou ele é obrigatório na busca da cura da diabetes? Então, quando a gente fala em jejum, geralmente as pessoas pensam na ideia de passar o dia inteiro sem comer, uma noite inteira, um jejum radical de 24 horas, né? Isso não é interessante, não. Eu costumo dizer que o diabético ele tem que se preocupar, e muito menos com o diabetes tipo 1, né? Nós estamos falando aqui de diabetes tipo 2, é bom deixar claro isso. Diabetes tipo 1 é outra história. Mas o diabético tipo 2, ele tem que botar na cabeça dele o seguinte: quanto mais tempo ele ficar cheio, saciado com alimentação que tem proteína e gordura saudável, é essa alimentação que traz saciedade. Quanto mais tempo cheio, o jejum ele fica algo natural. A pessoa passa 6, 8 horas sem fome mesmo. Tem hora que ela fica até querendo pensar em comer e não tem fome. Aí eu falo assim, coma quando tiver fome. E coma os alimentos inteligentes. E aí, quando chega à noite, vamos fazer um cálculo aqui básico. Durante o dia, ela faz um café da manhã generoso ali, com ovos e tudo. Tem mais, se ela não sente fome pela manhã, eu falo assim, faça um café, coloca 2 colheres de óleo de coco e toma. É incrível, a pessoa toma aquele café ali, chega no almoço e ela está tranquila. Então ela faz uma salada, pratão de salada ali, com carne, com 2, 3 ovos caipiras. Ela vai sentir fome só às 6 horas da tarde ou 4 da tarde. Então ela sai de 5, 6, 7 refeições por dia e vai para 3, com os alimentos inteligentes, né? E quando ela faz isso, ela fica períodos bem maiores sem comer. E à noite, ela acaba fazendo um jejum até maior, porque ela come, vamos supor que à noite ela come, sei lá, um caldo de mocotó, ou um mexido ali de ovos com uma salada, ou um grelhado, uma carne gostosa ali, que pode ser uma bisteca suína, pode ser uma carne com a salada, e ela vai dormir tranquila, sem fome nenhuma, porque sacia, né? A proteína sacia e a gordura sacia. Então, às vezes, ela está de manhã sem fome ainda. Eu falo, se você está sem fome de manhã, continue sem comer. Então, ela vai passar ali, vamos supor que ela comeu a última refeição 9 horas da noite, 8, 9 da manhã, são 12 horas aí, ó, boa parte dormindo. Esse jejum já está maravilhoso já. Por quê? Porque esse jejum, ele faz com que as pessoas passem 12, às vezes até 15 horas, se ela tomar só um café de manhã, tecnicamente esse café não corta o jejum, né? A pessoa continua em jejum até o almoço. Se ele passar 12, 15 horas sem comer, e sem fazer força, porque essa alimentação faz isso, a pessoa fica tranquila, o corpo começa, o que eu gosto de chamar de estado de cura mesmo, ele começa a se curar, desinflamar, e ele começa a queimar aquela gordura que estava ali acumulada. E aí vem a mágica, acontece, a glicemia despenca, vai lá no médico, o médico retira a medicação, a pressão diminui também, aquelas dores começam a diminuir, a própria coluna, quem tem problema de coluna, joelho, o excesso de peso vai acabando, já melhora as dores também. Então é incrível. O jejum, resumindo a questão do jejum, não é obrigatório, mas ele se torna natural para quem adota uma alimentação certa. Perfeito, beleza. Uma consequência. Tem muito diabético que, por se alimentar mal e outras coisas mais, mas principalmente por se alimentar mal, acabou adquirindo a diabetes. E quando ele fica estressado, a diabetes dele aumenta. Sim. Aí a dúvida que eu tenho é o seguinte, Rocha: se ele fizer uma alimentação saudável e continuar extremamente estressado, mesmo assim, ele cura ou ele precisa fazer alguma coisa paralela, tipo meditação, para baixar esse estresse? Pois é interessante essa pergunta. É uma pergunta muito, muito interessante, porque a pessoa que fica muito estressada, geralmente, ela vai buscar no carboidrato, no doce, no salgado, um refúgio inconsciente mesmo. E aí entra uma autossabotagem. É muito difícil a pessoa ficar nesse estresse tão grande, estando com a diabetes ali controlada, porque ela vai buscando um estado mais natural e ela naturalmente busca hábitos melhores. O que acontece, geralmente, é que quem fica muito estressado, se ele se mantiver na alimentação, mesmo que ele tenha alguns que aumenta neurotransmissores aí, cortisol, adrenalina, noradrenalina, são neurotransmissores excitatórios.
que coloca o corpo num aumento da glicose ali. Acontece. Mas é momentâneo. Cronicamente falando, há uma grande chance da pessoa voltar para a alimentação errada quando ela está muito estressada. Daí a importância da meditação, daí a importância da atividade física. Eu gosto muito da musculação, que eu acho que é a atividade física melhor possível para diabéticos e não diabéticos, porque você vai ganhar massa magra, aumentar o seu metabolismo e vai queimar mais ainda gordura, né, associando a alimentação inteligente. Então, faz parte do teu programa exercício de musculação? Faz. Eu indico a atividade física principal como musculação, e a pessoa fala assim, mas eu gosto de caminhar. Caminhe, mas faça musculação. Eu gosto de dançar. Dança, mas faça musculação. Gosto de pedalar. Pedale, mas faça musculação. Faça da musculação a sua principal atividade física. Porque aí você ainda tem uma melhora, uma potencialização junto com a alimentação. E aí, por mais que a pessoa tenha ali um estresse em alguns momentos, isso vai ficar muito pequeno perto dos benefícios e ela vai reverter assim de qualquer forma. O grande perigo é ela voltar para a alimentação errada. Mas se ela não voltar, fica tudo maravilhoso. Acredite, são milhares de pessoas. O resto da vida. O resto da vida. Né? Eu costumo dizer que o controle da diabetes é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Né? É um estilo de vida, é a vida toda mesmo, independente do que vem pela frente, dos desafios, né? Dos períodos de dificuldade que cada um de nós atravessa, de perdas, de estresse. Continue firme na alimentação, porque ela continua sendo o seu melhor remédio, né? E outra coisa, pode acontecer sim, de ter um momento ali que a pessoa recai, come alguma besteira, né? Isso acontece com todo mundo. A grande questão é acordar no outro dia e retomar a alimentação, sem culpa, porque tem muito isso também. A pessoa fala assim, perdi, olha, eu caí, passei ali uma semana, festas de fim de ano, né? Acontece muito isso. Aí eu sempre falo, olha, só voltar para a alimentação tá tudo bem, pode se perdoar e seguir em frente, né? Tá tudo certo. Mas você estava me dizendo, antes de nós entrarmos no ar aqui, que tem algumas pessoas que têm tanta autossabotagem consigo mesmo que elas têm as quedas exageradas, elas quedas com muita repetição, e que para essas pessoas, às vezes, precisa ter um acompanhamento mais individual. Tu chama assim, no teu caso, tu chama de mentoria. Sim. É verdade isso? É verdade. Eu descobri que, apesar de tudo isso que eu expliquei aqui, no meu programa online tem tabela de alimentos, guia de compras, passo a passo mesmo. Apesar de tudo isso, parece que existe um bichinho lá dentro da cabeça da gente ali, né? Que faz assim, não, volta. E geralmente é a ansiedade crônica, né? E são os autossabotadores. As pessoas, muitas vezes, muitas delas, precisam de um acompanhamento ali, de um contato mais próximo, querem um contato para conversar comigo, para falar assim, não, para se sentir seguro e para trabalhar a mentalidade, para identificar o que é o autossabotador de cada um, né? É crença de merecimento, eu não mereço ter saúde? Tem gente que pensa que não merece, fica se culpando por questões que aconteceram na vida. Tem outras pessoas que passam por algum momento, às vezes é uma perda de emprego, às vezes é um divórcio, uma separação, às vezes é perda de um ente querido. Eu tenho um aluno que eu fiz até a história dele lá no comecinho, né? E ele, o que aconteceu? Ele perdeu o irmão dele infartou e o irmão dele não tinha diabetes, como ele tinha, que ele reverteu rapidinho. O irmão dele tinha só pressão alta e obesidade e teve um infarto fulminante. E o que aconteceu? Ele entrou em depressão com a perda do irmão e voltou com a alimentação antiga, começou a se punir com a alimentação. E um dia ele me procurou e falou, o que eu faço, doutor Rocha? Eu sinto a necessidade de punição. Eu falei, você tem que se perdoar. Então eu trabalho com ferramentas, né, técnicas mesmo, para a pessoa aprender a desenvolver uma mentalidade correta para seguir dentro da alimentação. Porque por mais que pareça fácil, para alguns pode até ser, mas para uma parte isso se torna desafiador. E a pessoa, mesmo sabendo que aquilo é ruim, ela volta para a alimentação errada. É como fumante, né? Que sabe que, mas ela não... O açúcar, tem vários estudos que mostram, ele tem um poder adictivo. Quando eu falo açúcar aqui, eu estou falando de salgado também, para o pessoal não esquecer, do pão, do macarrão. O excesso de carboidrato, ele tem um efeito de adicção, ele realmente vicia o corpo. Então, ele é muitas vezes o pretexto da pessoa. Não, deixa eu tomar uma cervejinha. Cerveja é pão líquido, né? Deixa eu comer um docinho, eu mereço. Então, aí a pessoa tem que parar e muitas vezes esse processo de mentoria, eu identifiquei alunos que já tinham revertido diabetes e estavam diabéticos de novo por conta de questões emocionais. Eu trabalhei esse pilar com eles e voltaram, então, bem e tudo. E
muitas vezes é necessário, sim, um acompanhamento a longo prazo, que é a mentoria. Rocha, estou adorando conversar contigo. É um prazer falar sobre isso. Por mim, eu ficaria aqui muito tempo, mas não vamos aprofundar muito. Quem quiser, a grande maioria de vocês já conhece o doutor Patrick Rocha, tenho certeza que a maioria já é seguidor, mas quem não é, eu recomendo que procurem lá no YouTube, tem aulas maravilhosas sobre diabetes e vão conhecer um pouquinho mais desse conteúdo maravilhoso. Rocha, agora eu estou lá no Instagram também, pode botar Dr. Rocha Oficial, que tem lá. Tem o Facebook, tem milhares de seguidores no Facebook. Eu faço tempo de fazer live nas 3 redes, né? Eu tenho conteúdos aí. Quero entrar no TikTok agora, né? Porque a moda agora são vídeos curtinhos, né, doutor? Uhum. Então, tem que estar lá com pedacinhos de dicas rápidas para as pessoas realmente se tocarem que a nossa saúde não tem preço, né? Perfeito. Rocha, agora eu quero que tu abra teu coração e dê uma mensagem para as pessoas diabéticas, pessoas que estão sofrendo, uma mensagem que impacte a mente dessas pessoas. Então, você que está me assistindo aí, você é diabético, tem um parente que é diabético, que é muito comum também, a pessoa lembra de alguém, sempre tem algum parente, um tio, um pai, um irmão. A diabetes não é uma sentença. A diabetes, inclusive, é tipo 1, tem controle. A tipo 2 tem controle, tem reversão dentro da alimentação correta. E você não é refém da sua genética, você não é refém dessa doença. Basta você ter comprometimento com essa alimentação, que você vai ver com milhares de pessoas que eu já vi, que eu vejo todos os dias, inclusive pessoas que moram em lugares assim que eu nunca imaginei que fosse alcançar, como Moçambique, Angola, interiores do Brasil aqui, pessoas que moram, sabe, em lugares assim, sertão, da Amazônia até aí o Rio Grande do Sul, né? Pessoas no interior, nas capitais, podem sim controlar a diabetes e podem prevenir as complicações da diabetes, que é o pior que a gente, né, nem chegou a falar, né? Quer perder uma visão, quer perder um rim, fazer hemodiálise, quer amputar uma perna, amputar um pé, quer ter um infarto, quer ter um derrame. É possível sim. Só depende de você. Brilhante. Espero que todos vocês estejam conscientes do poder que vocês têm dentro de vocês para vencer essa e outras doenças. Com certeza. Eu quero desejar a todos vocês um grande abraço, uma super saúde. E para ti, meu querido Rocha, um abraço muito especial pela tua gentileza em participar. Estamos juntos. Tchau, tchau. Até a próxima.